Agosto de 1914. A Europa entra em guerra acreditando que a decisão virá rápido. Nos estados maiores, mapas com setas grossas prometem movimentos limpos, ofensivas que quebrariam o inimigo em semanas. Nos jornais, a linguagem é de honra, revanche e destino. Nas estradas e estações, colunas de homens marcham como se estivessem indo cumprir um dever breve e voltar antes do inverno. Mas, na linha de contato entre França, Alemanha, Luxemburgo e Bélgica, a realidade da guerra moderna já está pronta. Artilharia de tiro rápido, metralhadoras em posições cuidadosamente escolhidas, redes ferroviárias capazes de concentrar exércitos imensos e uma letalidade que não combina com uniformes vistosos nem com doutrinas que glorificam o ataque frontal. O que hoje chamamos de Batalha das Fronteiras não é uma única batalha, mas uma sequência de choques gigantescos, quase simultâneos, entre os primeiros dias e o fim de agosto de 1914, com prolongamentos no início de setembro. Ela inclui ofensivas francesas na Alsácia e na Lorena, combates sangrentos nas Ardenas e na região do Sambre e de Charleroi, enquanto a ala direita alemã avança pela Bélgica. O resultado é um choque de expectativas. O plano francês, moldado por uma fé na ofensiva, encontra um inimigo que combina manobra estratégica, concentração de forças e um uso devastador do fogo. Ao fim desse mês, a França não venceu como esperava. Recuou, reorganizou-se às pressas e pagou um preço humano espantoso. Mas esse recuo, longe de ser o fim, é o corredor que leva à virada de setembro. A primeira Batalha do Marne. Para contar essa história como ela foi vivida, e não apenas como aparece em setas, precisamos combinar a visão geral com as vozes de dentro, relatórios oficiais, ordens do dia e diários de unidades. Parte disso está preservada em compilações e relatórios clássicos, como o relatório de Joffre, From the Frontiers to the Marne, um documento amplamente reproduzido em coleções de fontes, nos boletins oficiais e nas grandes histórias oficiais francesas e alemãs publicadas no pós-guerra. E para interpretar esse material, historiadores como Barbara Tuchman, The Guns of August, Hugh Strachan, The First World War, John Keegan, The First World War, além de sínteses como Britannica Encyclopedia e a International Encyclopedia of the First World War, 1914 to 1918, online, ajudam a situar decisões e consequências. O objetivo aqui é dar forma narrativa a esse conjunto. O plano, a cronologia dos choques na Lorena e nas Ardenas, o papel do fogo moderno, os recuos e reorganizações, o custo humano e as lições imediatas, e como tudo isso desemboca no Marne. Quando a guerra estoura, a França mobiliza sob o guarda-chuva do Plano 17. É importante entender uma nuance. O Plano 17, em termos estritos, era antes de tudo um plano de concentração e mobilização, como reunir exércitos nas fronteiras e com que intenção geral, e não um roteiro tático detalhado para cada combate. Mesmo assim, na prática ele carregava um espírito. A crença de que diante do trauma de 1870-71, a França deveria retomar a iniciativa, atacar, impor vontade e ritmo ao inimigo. Essa crença não nasce do nada. Ela é fruto de décadas de debate militar e político, de uma cultura de revanche e de uma leitura específica sobre moral e combate. No início do século XX, muitos oficiais europeus, não só franceses, viam a ofensiva como a forma de evitar uma guerra longa e desgastante. Na França, essa ideia frequentemente foi resumida, de modo às vezes simplificador, como a doutrina do élan, o impulso moral, a coragem, a agressividade, capazes de quebrar o adversário. Autores e historiadores discutem até que ponto isso foi doutrina formal ou mito posterior, mas é inegável que a ofensiva era valorizada e que houve subestimação do quanto o fogo moderno puniria ataques mal apoiados. Trabalhos acadêmicos e estudos sobre a doutrina, incluindo pesquisas universitárias sobre o Plano 17 e a doutrina da ofensiva, mostram como questões institucionais e culturais pesaram na construção desse espírito.
Em sínteses como as de Strahan e Keegan e em interpretações narrativas como a de Tuckman, esse ponto aparece como uma das chaves para entender o desastre de agosto. Do lado francês, o comandante em chefe é Joseph Joffre, figura central. Joffre não era um romântico ingênuo, era um organizador, um homem de logística e de decisões duras. Mas ele acreditava que a França precisava agir rápido e que o ataque era a melhor forma de explorar a mobilização e impedir que a Alemanha ditasse os termos. O grande temor estratégico francês era que o principal golpe alemão viesse pelo norte, através da Bélgica, contornando as fortificações francesas e ameaçando Paris. Porém, a França também via a oportunidade no leste, recuperar terreno e atacar na Alsácia-Lorena, e atingir o coração industrial e militar alemão se possível. Só que, do outro lado, a Alemanha não estava parada esperando. A tradição alemã de planejamento e mobilização ferroviária, associada ao que ficou conhecido como Plano de Schlieffen e as suas modificações sob Moltke o Jovem, buscava exatamente isso, uma grande manobra pela Bélgica com forças concentradas no flanco direito para envolver e derrotar franceses e britânicos e só depois voltar-se ao leste. Em termos práticos, o choque de agosto acontece quando a França investe ofensivamente em setores como a Lorena e as Ardênias, ao mesmo tempo em que, mais ao norte, o grosso alemão avança pela Bélgica, impondo uma crise operacional no flanco francês. Esse é o pano de fundo. Agora, a história vira calendário. Nos primeiros dias de agosto, há um misto de ansiedade e confiança. A mobilização coloca em campo exércitos com centenas de milhares de homens. O contato inicial parece, em alguns setores, confirmar a expectativa de que uma ofensiva ousada poderia funcionar. A França inicia movimentos na direção da Alsácia e Lorena, há operações em Mulhouse e nos arredores, parte delas simbólicas. A Alsácia era um ferimento aberto desde 1871. Mas o núcleo do drama da Batalha das Fronteiras, no que diz respeito ao seu colapso francês, está sobretudo na Lorena e nas Ardenas, e em paralelo, mais ao norte, no Sambre, Charleroi e Mons. Como o tema aqui enfatiza Lorena e Ardenas, vamos mantê-las como coluna principal. Na Lorena, a França lança ofensivas que entram para a história pelo contraste entre intenção e resultado. Batalhas como Morhange e Saarburg, frequentemente tratadas como parte da Batalha da Lorena, mostram a dinâmica clássica de 1914. Infantaria avançando com coragem, mas enfrentando linhas onde o inimigo tem metralhadoras e artilharia bem posicionadas e onde a defesa pode se transformar rapidamente em contra-ataque graças a reservas e boa coordenação. Os franceses avançam com vigor e encontram fogo concentrado. A artilharia alemã e a infantaria entrincheirada ou em posições preparadas cobravam cada metro. Mesmo quando os franceses obtêm ganhos iniciais, a sustentação desses ganhos é difícil. Em muitos setores, a ofensiva é interrompida por uma combinação de resistência e contragolpes alemães. A leitura posterior, presente em sínteses como britânica e em análises históricas amplas, é que a ofensiva francesa na Lorena falhou em grande parte por subestimar o poder defensivo do fogo moderno e por operar com informações incompletas sobre a disposição alemã. As histórias oficiais e relatos de campanha registram como o avanço perdeu coesão sobre bombardeios e metralhadora. Em termos humanos, a Lorena se torna um dos lugares onde o mito do ataque redentor se choca com a mecânica brutal da indústria bélica. Se a Lorena é o choque com uma defesa sólida, as Ardenas oferecem outro tipo de pesadelo. O encontro de forças em terreno difícil, com visibilidade limitada, comunicações precárias e uma guerra que vira confusão. Em muitos pontos, ambos os lados avançam e colidem quase às cegas. A floresta, as colinas, os vales e as estradas estreitas tornam a coordenação complicada. Unidades entram em contato, recuam, avançam de novo e o fogo de artilharia, quando encontra alvos concentrados, faz estragos enormes. Há um motivo pelo qual tantos relatos de 1914 descrevem a sensação de impotência. As tropas muitas vezes não veem o inimigo, apenas o resultado do fogo. Metralhadoras varrem clareiras e estradas, artilharia cai sobre colunas em marcha, mensagens se perdem, oficiais tomam decisões com mapas impresos.
O resultado é que a ofensiva francesa nas Ardenas, tal como na Lorena, tende a se quebrar contra um sistema de fogo e manobra que o inimigo executa melhor naquele momento. As sínteses históricas modernas costumam destacar que a França esperava encontrar forças alemãs relativamente menores nas Ardenas, ou ao menos acreditava que uma ofensiva ali poderia funcionar como parte do plano geral. Em vez disso, encontra um inimigo forte e bem apoiado. As batalhas na região se tornam um componente central do recuo francês que viria em seguida. Enquanto Lorena e Ardenas fervem, o norte não é um teatro secundário. A ala direita alemã, avançando pela Bélgica, cria uma pressão operacional que força o comando francês a reagir. Os combates no Sambre e Charleroi e a interação com o BEF britânico, com Mons como símbolo, fazem parte do mesmo quadro, uma série de choques que juntos derrubam a ideia de uma vitória rápida francesa em agosto. Ao final dessa sequência, a França percebe que não está empurrando a Alemanha para trás, está sendo deslocada, desorganizada e empurrada para uma retirada maior. E é aqui que o tema do fogo moderno se torna central, porque ele explica por que as batalhas se decidiram tão rápido e tão sangrentamente. A Primeira Guerra Mundial, às vezes, é lembrada por trincheiras imóveis, mas agosto de 1914 é movimento, e mesmo assim é massacre. Isso porque a letalidade do fogo moderno não depende de trincheiras profundas para ser decisiva. Ela depende de duas coisas: armas capazes de disparar com rapidez e precisão, e doutrinas ou logística que permitam concentrar esse fogo no lugar certo. A artilharia de tiro rápido, com munição abundante, pelo menos nos primeiros momentos, transforma ataques em caminhadas rumo ao fogo. Uma bateria bem colocada pode deter colunas inteiras. Mesmo quando não destrói fisicamente, ela quebra a coesão, separa companhias, mata mensageiros, derruba oficiais, semeia pânico. A artilharia francesa tinha prestígio por seu canhão de 75 milímetros, famoso pela cadência e precisão, mas a guerra real exige mais que uma peça excelente. Exige observação, coordenação, munição, diversidade de calibres para alvos e situações diferentes, e capacidade de suprimir metralhadoras e posições entrincheiradas. Os alemães, por sua vez, combinam artilharia de campanha com o uso eficaz de outras peças e uma cultura operacional que, em muitos setores, consegue reagir melhor ao contato. O resultado, descrito em inúmeras narrativas e análises, de Tuchman a Strachan, além de histórias oficiais, é que a artilharia aparece como um instrumento decisivo para parar ofensivas e preparar contra-ataques. Se há uma imagem que sintetiza o choque de 1914, é a da metralhadora, não como arma mágica, mas como multiplicadora de fogo defensivo. Colocada com um campo de tiro limpo, com trípodes firmes, munição em quantidade e cobertura, uma metralhadora pode varrer uma formação que avança, especialmente se essa formação estiver exposta. E em agosto de 1914, muitas tropas ainda carregam consigo estilos de ataque que não levam plenamente em conta essa densidade de fogo. Isso não significa que os franceses atacavam em fila indiana, como caricatura. A realidade é mais complexa. Mas é verdade que, em muitos episódios, o ímpeto ofensivo e a urgência de avançar se chocam com um terreno e um inimigo que favorecem a defesa. É aí que o fogo moderno se torna professor cruel. Há uma dimensão psicológica. A doutrina da ofensiva apostava na moral como motor, mas o fogo moderno destrói justamente os mecanismos que sustentam a moral em combate. Liderança visível, coesão de grupo, capacidade de responder ao inimigo. Quando o soldado não vê o adversário e apenas vê homens caírem ao seu lado, a coragem vira resistência passiva ou colapso. Unidades se fragmentam, ordens não chegam, e a ofensiva, para funcionar, precisa de movimento coordenado. Sem isso, ela vira sacrifício. Muitos relatos de unidades e diários de guerra, especialmente no lado francês, mas também no alemão, registram o impacto de metralhadoras invisíveis e de artilharia repentina.
Mesmo quando não citamos um diário específico por nome de unidade, a literatura histórica e compilações de documentos mostram como essa experiência foi recorrente. Não sabíamos de onde vinha o fogo, as perdas eram enormes, o ataque parou sem que o inimigo aparecesse. Essa é a engrenagem que prepara o próximo capítulo: recuos e reorganização. Após os choques de meados e fim de agosto, o comando francês enfrenta um dilema brutal: insistir em ofensivas locais para recuperar a iniciativa ou aceitar que a prioridade agora é evitar o colapso e preservar o exército. A realidade impõe a segunda opção. A retirada não é simples: retirar exércitos inteiros sob pressão, mantendo linhas de comunicação, evitando cercos. Após os choques de meados e fim de agosto, o comando francês enfrenta um dilema brutal: insistir em ofensivas locais para recuperar a iniciativa ou aceitar que a prioridade agora é evitar o colapso e preservar o exército. A realidade impõe a segunda opção. A retirada não é simples: retirar exércitos inteiros sob pressão, mantendo linhas de comunicação, evitando cercos e ao mesmo tempo tentando formar novas posições defensivas. Tudo isso enquanto o inimigo avança e enquanto o moral sofre com as perdas. É importante distinguir retirada de fuga. Em muitos casos, o recuo francês é conduzido como uma operação. Unidades formam retaguardas, seguram pontos de passagem, tentam atrasar o inimigo. Mas na prática, o caos aparece em vários níveis: estradas lotadas, refugiados, feridos, artilharia tentando mover-se, munição escassa em alguns setores e ordens que mudam conforme chegam notícias de novos perigos no flanco. As fontes oficiais francesas e relatos de comando mostram que Joffre, embora criticado por alguns contemporâneos e por parte da historiografia, também demonstra frieza. Ele reorganiza comandos, substitui generais que considera incapazes e busca reconstruir uma linha coerente. Esse aspecto aparece em análises e em documentos posteriores. A capacidade de Joffre de remendar o exército francês após agosto é uma das razões pelas quais o Marne se torna possível. A reorganização ocorre em camadas. Camada tática: unidades esgotadas são retiradas, reagrupadas, recebem reforços, tentam reestabelecer cadeias de comando. Camada operacional: exércitos inteiros mudam eixos, reposicionam-se, tentam cobrir brechas. A ameaça maior está no norte, onde o avanço alemão pode envolver o flanco francês. Camada estratégica: o comando francês precisa aceitar que o golpe decisivo em território alemão não ocorrerá naquele momento. A prioridade é impedir que o inimigo alcance seus objetivos, especialmente a destruição das forças francesas e a captura ou ameaça direta a Paris. O que torna essa fase tão dramática é que ela ocorre em tempo real, com informação imperfeita. Em várias narrativas históricas, a sensação é de estar sempre um passo atrás. Ainda assim, a retirada cria uma coisa essencial: espaço. Espaço para respirar, para formar novas linhas, para concentrar forças e para preparar um contra-ataque quando o inimigo esticar demais suas linhas. Isso nos leva ao custo humano e às lições. Agosto de 1914 se torna, para a França, sinônimo de luto. Há um dado frequentemente lembrado em estudos demográficos e históricos. Os primeiros meses da guerra, especialmente agosto, são de perdas extremamente altas. Pesquisas demográficas e análises sobre mortalidade militar francesa na Primeira Guerra, publicadas em revistas e institutos de demografia, como o INED, mostram como a distribuição de mortes e o pico inicial refletem justamente o choque entre ofensivas e fogo moderno. O custo não é apenas números, são oficiais mortos, sargentos experientes perdidos, unidades que deixam de existir como forças coerentes. Em termos de exército, isso significa perda de capital humano e de liderança de combate, algo que a França terá de reconstruir. As lições imediatas aparecem em 3 pontos. O ataque sem preparação adequada é suicida, não basta coragem.
É preciso reconhecimento, apoio de artilharia, coordenação, uso do terreno. O fogo defensivo domina terreno aberto. Metralhadoras e artilharia tornam certos tipos de avanço inviáveis. A guerra não será curta por vontade. A crença de que bastava querer para vencer cai sob o peso dos cemitérios improvisados de agosto. Essas lições, porém, não são assimiladas de uma vez. Instituições militares mudam devagar, e a necessidade de agir rapidamente impede uma reforma completa em semanas. Mesmo assim, após a Batalha das Fronteiras, o exército francês começa a ajustar práticas, aprender a cavar mais, usar melhor a cobertura, coordenar melhor fogo e movimento. A própria evolução para uma guerra de posições, que se consolidará depois, tem raízes na constatação sangrenta de agosto. Avançar em campo aberto contra fogo concentrado é perder homens em massa. Para uma sociedade, o choque de perdas pode quebrar o esforço de guerra. Mas, na França, ocorre um fenômeno que muitos historiadores descrevem como endurecimento. O país sente o golpe, mas também se agarra à ideia de resistência nacional. A ameaça ao território francês, com o avanço alemão, alimenta a determinação. E isso é crucial para entender por que, mesmo após os reveses, o exército francês não colapsa. E é aqui que a história dá a volta. A derrota nas fronteiras não encerra a campanha. Ela reorganiza o tabuleiro e conduz diretamente ao Marne. A ligação entre a Batalha das Fronteiras e a Primeira Batalha do Marne é uma linha de causa e efeito. Os reveses de agosto forçam a retirada e a reorganização. A retirada cria condições para que o comando francês e seus aliados possam escolher um momento e um lugar para contra-atacar. E o avanço alemão, ao buscar a decisão rápida, estica suas linhas e abre vulnerabilidades. Fontes e análises sobre o Marne, incluindo sínteses como Britânica, Relatos Históricos e a International Encyclopedia of the First World War, enfatizam que o Marne não foi um milagre desconectado, mas um resultado de decisões e movimentos anteriores. O próprio relatório atribuído a Joffre sobre o período das fronteiras ao Marne, documento conhecido em compilações, apresenta a narrativa oficial francesa, as ofensivas iniciais, os reveses, a retirada e então a decisão de contra-atacar quando a oportunidade surge. A Alemanha, acreditando que poderia encerrar a guerra rapidamente no oeste, avança com força. Esse avanço é poderoso, mas tem limites. Abastecimento, fadiga, coordenação entre exércitos e a necessidade de manter coesão num arco enorme. Quando o inimigo avança rápido, também cria brechas, e no início de setembro, essas brechas são exploradas. O ponto-chave é que a França, apesar das perdas, mantém o núcleo do exército. Ela não perde sua capacidade de manobra por completo, e isso é o que agosto, paradoxalmente, preserva. Ao recuar em vez de insistir em ofensivas desarticuladas, o comando francês evita uma destruição total e mantém forças para o golpe seguinte. O Marne é, em parte, a prova de que o exército francês não era apenas vítima de uma doutrina, ele era uma instituição capaz de aprender sob pressão. Ainda que lentamente e com sofrimento, ele ajusta métodos. A artilharia e a logística ganham centralidade. O comando redistribui forças, e a proximidade de Paris, um símbolo e um centro logístico, torna a defesa uma questão existencial. A partir daí, a guerra entra na fase que o mundo imagina quando pensa em 1919, uma combinação de manobra e depois entrincheiramento. Mas para o espectador do nosso vídeo, o mais importante é sentir que o Marne não cai do céu. Ele é filho direto da Batalha das Fronteiras. As fronteiras são o laboratório de sangue onde a Europa descobre, em poucas semanas, que a guerra moderna cobra juros imediatos. A Batalha das Fronteiras é o momento em que a guerra deixa de ser uma projeção mental e vira mecânica. Planos se chocam, mas quem decide é a combinação de mobilização, informação, fogo e capacidade de adaptação. A França entra em agosto acreditando que a ofensiva era o caminho para a vitória.
sai de agosto sabendo que a ofensiva sem método é um abismo. A Alemanha entra acreditando que um grande movimento pelo norte resolveria o conflito. Sai de agosto ainda avançando, mas também mais distante do golpe final do que imaginava, com o inimigo ferido, porém vivo. E no centro disso estão os homens comuns, cujos nomes às vezes aparecem apenas em listas, boletins e diários. As fontes oficiais registram movimentos e decisões. As memórias e diários registram o som das metralhadoras, a terra tremendo sob a artilharia e a sensação de que o mundo antigo, o das guerras rápidas e de manobra limpa, havia terminado. Agosto de 1914 termina com a França recuando, reorganizando-se e com o destino de Paris em jogo. E é justamente essa pressão que prepara a virada, a batalha que virá no Marne, onde o avanço alemão será detido e o sonho de uma guerra curta morrerá de vez.